O James Webb foi criado para enxergar o passado, mas o que ele está revelando pode mudar o futuro da nossa espécie. Ele observou mundos que desafiam as leis da física, estrelas formadas cedo demais e galáxias que não deveriam existir. Mas o mais inquietante não é o que ele encontrou, é o que ele não encontrou. Nenhum sinal, nenhuma civilização, nenhum vestígio de tecnologia alienígena. Em meio a bilhões de galáxias, o universo permanece em silêncio. E é nesse silêncio que surge a pergunta que atormenta os cientistas há décadas. Se o universo é tão vasto, onde estão todos? Hoje, o James Webb pode ter nos levado a um novo nível dessa questão, um que toca o limite da realidade e talvez da própria existência. Em 1950, no meio de uma conversa casual entre cientistas, o físico Enrico Fermi fez uma pergunta que atravessaria gerações. Se o universo está repleto de estrelas e planetas, onde estão todos? Aquela pergunta simples ecoou como um trovão no silêncio do espaço. O paradoxo de Fermi nasceu ali, a discrepância entre a altíssima probabilidade de existirem civilizações inteligentes e o completo vazio de evidências ao nosso redor. Décadas se passaram, e agora, com o telescópio James Webb, esperávamos enfim atravessar esse véu. Esperávamos encontrar atmosferas ricas em metano, megacidades à distância, estruturas orbitais. Mas, ao contrário, o que o Webb revelou foi ainda mais perturbador. Galáxias jovens demais formando-se quando o próprio tempo ainda aprendia a existir. Planetas colossais orbitando estrelas que jamais deveriam sustentá-los. E um padrão estranho, uma ausência absoluta de tecnologia, de inteligência, de propósito, como se o próprio universo tivesse sido programado para esconder seus segredos, para nos mostrar o palco, mas jamais os atores. E talvez, apenas talvez, essa ausência não seja um erro. Talvez ela seja a mensagem. Mas então o James Webb captou algo que pode reescrever tudo o que entendemos sobre o silêncio. Algo que sugere que a realidade pode não ser o que pensamos que é. Durante décadas, a humanidade tentou responder ao mesmo enigma que atormentou Fermi. Se o universo parece tão vasto, tão fértil em possibilidades, por que ele permanece em silêncio absoluto? Teorias se empilham como ruínas de antigas civilizações do pensamento. Há quem diga que a vida é um acidente raríssimo, um lampejo isolado que jamais deveria ter acontecido, e que o planeta Terra é uma anomalia que desafiou as estatísticas do impossível. Outros acreditam que toda civilização carrega dentro de si a semente da própria extinção, que a inteligência, ao atingir certo ponto, torna-se autodestrutiva. E então vem a teoria mais inquietante de todas, o chamado Grande Filtro, uma barreira invisível, imposta por algo que não compreendemos e que impede qualquer forma de vida de atravessar o limite do desconhecido. Mas o James Webb está revelando algo que pode abalar cada uma dessas hipóteses. Porque talvez o problema não esteja nas civilizações, talvez o problema esteja na própria estrutura da realidade. As imagens trazidas pelo telescópio mostram galáxias que não deveriam existir onde estão. Luzes que se curvam, piscam e desaparecem sem explicação. E padrões sutis que desafiam o próprio conceito de tempo e distância. E se o silêncio não for um vazio, mas um limite imposto à percepção humana? Como se estivéssemos observando o reflexo de um espelho que nunca revela o que há por trás. Talvez o que chamamos de silêncio seja, na verdade, um bloqueio, um lembrete de que há fronteiras que a mente humana ainda não foi autorizada a ultrapassar. E é justamente aqui, nesse ponto de tensão entre o visível e o inacessível, que o James Webb registrou algo que ninguém esperava. Um feixe de luz vindo de um objeto distante, como se alguém ou algo estivesse tentando responder.
Quando James Webb registrou aquele feixe de luz isolado, os primeiros relatórios soaram discretos. Um simples pulso luminoso, breve, preciso. Mas o detalhe que chamou a atenção dos astrônomos foi sua natureza improvável. Ele partiu de uma região onde não havia estrelas, nem galáxias, nem qualquer fonte conhecida de radiação. Os protocolos foram seguidos à risca. Revisaram os sensores, testaram reflexos, simularam interferências. Nada explicava o padrão que apareceu. A luz não piscou, não se dispersou. Ela surgiu e desapareceu com a precisão de algo deliberado. Para alguns, era apenas ruído. Para outros, o tipo de erro que acontece uma vez e nunca mais. Mas há quem enxergue ali um ponto fora da curva. Um lembrete de que a realidade ainda guarda zonas que não compreendemos. Se o paradoxo de Fermi nos questiona sobre o silêncio do universo, esse feixe pode ser o primeiro sussurro em resposta. Talvez não vindo de uma civilização, mas do próprio universo, como se a estrutura que sustenta tudo tivesse, por um breve instante, tentado se comunicar. E se esse feixe não fosse apenas luz, mas uma falha na cortina da existência, um lampejo de algo que está por trás de tudo que chamamos de real? O James Webb pode ter captado não um sinal, mas uma lembrança, uma assinatura da força que molda a matéria, o tempo e o próprio pensamento. Em cada avanço da ciência, nos aproximamos um pouco mais do limite da compreensão. E quanto mais nos aproximamos desse limite, mais ele se parece com algo que transcende a própria razão. Talvez o universo não esteja vazio. Talvez ele esteja consciente, apenas de uma forma que não podemos traduzir em palavras, fórmulas ou equações. O feixe visto pelo James Webb pode ser um erro, uma ilusão, ou a primeira rachadura na parede entre o que é observável e o que é eterno. E no fim, talvez Fermi tenha feito a pergunta errada. Não onde estão todos, mas e se tudo sempre esteve aqui, observando em silêncio? Se esse vídeo te fez refletir, curta, se inscreva no canal e continue acompanhando nossas próximas descobertas. Porque talvez, da próxima vez que o James Webb olhar para o infinito, não estejamos apenas explorando o universo, mas testemunhando o momento em que a própria realidade decide nos responder,